que tenho eu no céu, Senhor, só Jesus, é só Jesus, meu Salvador, só Jesus, Ele pagar por mim, Jesus, de sofrimentos me livrou. Ele a minha alma vaciou, meu Jesus, eu não almejo mais prazer, só Jesus, gozo só nele posso ter, em Jesus, pois a Jesus eu vou seguir, em seus ensinos me nutrir, toda minha alma vou abrir a Jesus, Esse me é perseguição, com Jesus, Ele será o meu guião, só Jesus, nada me poderá faltar. Quem é que pode contestar? Pois prometeu-me me guardar, meu Jesus, quando esta vida terminar, só Jesus, vou em seus braços descansar, de Jesus, por Ele podem retalhar os meus amigos me deixar. Eu não obstante vou cantar, só Jesus, Boa tarde, chamo a todos bem-vindos para mais uma live da terceira idade da Congregação da Redenção. Chamo a todos bem-vindos. Passo a palavra à devocionista e logo após a palavra ao pastor para o estudo. O sapato do cristão. Todo mundo gosta de andar bem calçado, não é mesmo? E o que significa estar bem calçado? Significa ter bons sapatos. Porém, hoje queremos pensar sobre um sapato especial, o sapato do cristão. Pelo que se sabe, cada calçado pode ser dividido em até mais de 20 pares. Porém, existem 5 partes que são fundamentais em sua estrutura. Primeiro, a sola. Segundo, cordão do sapato, cadarço. Terceiro, o bico, biqueira. Quarto, o contraforte, parte de trás. Quinto, o salto.
Já pensar em comparar o sapato com suas 5 partes principais com a vida do cristão? Será que isso é possível? Que parte do sapato tem mais importância? Para mim, é a sola. Sem ela não podemos andar. Ela protege a planta de nosso pé e dá sustentação a todo o nosso corpo. É a base do sapato. Vamos dizer então que a sola do sapato do cristão é a salvação. Esta salvação, nos dada de graça por Deus, através de Jesus Cristo, é que nos garante a nova vida em Deus. Sem Cristo, estamos de pé no chão, desamparados e correndo perigo. Cristo, o Filho de Deus, veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar do pecado. Cristo nos oferece a salvação de graça. Então, se Cristo morreu para salvar a toda a humanidade, isto também inclui a todos nós. Mas como que eu posso me apropriar desse presente? Como que esta salvação chega até nós? Aí entra a segunda parte do sapato cristão, o cadarço, a nossa fé. Naturalmente, a sola por si só não fica presa ao pé. É preciso um cadarço, um cordão ou uma pala amarrada com um cordão. É uma parte necessária. Ninguém poderia andar se a sola não estivesse presa de algum modo. Assim, também é com nossa vida. Cristo conquistou a salvação, a sola, junto a Deus em nosso lugar, e agora nos oferece para que possamos usá-la e usufruir dela. Esta salvação chega até nós, se apega em nós através da fé, cadarço. Esta é a maneira que temos para tornar esta salvação e segurá-la para nós mesmos. É preciso um cordão, e este cordão é a nossa fé. Assim como a salvação, sola, é um presente de Deus, a fé, cadarço, também é um presente de Deus. Sem nenhuma ação de nossa parte, ganhamos isto diariamente de Deus. A salvação de Cristo e a fé através do Espírito Santo. Portanto, a salvação e a sola do sapato cristão e a fé é o cordão do sapato cristão que prende a salvação junto de nós. Nosso sapato ainda não está pronto. Quando olhamos para o sapato de alguém, o que geralmente notamos em primeiro lugar? É o bico. Esta parte cobre o pé, protegendo-o, e é a parte que mais aparece, para todo mundo ver. É por isso que quando engraxamos o sapato, geralmente prestamos mais atenção em dar brilho ao bico. O bico do sapato cristão é o nosso testemunho. É a nossa vida diária diante do mundo. Através de nossa vida, o mundo fica sabendo quem nós somos. Então, como está o bico do sapato da sua vida? Lustrado e à mostra para o mundo? Nossas ações e palavras testemunham nossa fé e salvação. Que possamos, em nosso andar neste mundo, sermos exemplos de fé e vida dedicada a Deus. Que Deus sempre nos permita viver conforme o seu querer, sendo assim modelo de vida consagrada para aqueles que nos rodeiam. A quarta parte do sapato cristão é o contraforte,
a parte de trás que protege o calcanhar. O andar do cristão precisa ser firmado em alguma coisa forte. O que será o contraforte da vida do cristão? A oração. Esta é a parte de trás. É a parte que o mundo não vê, mas é uma parte importantíssima na vida de cada cristão. Muitas vezes as outras pessoas que nos rodeiam nem percebem, mas passamos por muitos problemas, dificuldades e sofrimentos. Lá no fundo, bem dentro de nós, muitas coisas desagradáveis se passam, e é nessas horas que nos juntamos as mãos em oração e entregamos as nossas vidas e problemas nas mãos de Deus. A vida de oração é uma vida que os outros não veem, mas é através dela, ou seja, da oração, que nos entregamos a Deus na certeza de que Ele sempre guia nosso caminhar. Peçamos sempre a Deus que dirija nossos passos a cada dia e nos guarde para não nos desviarmos do caminho. Esta é a quarta parte do sapato cristão, contraforte oração. Falta apenas uma parte. Qual será? Um sapato está incompleto se não tiver o salto. Você já perdeu ou quebrou alguma vez seu salto na rua e teve que andar sem ele? Não se sentiu mal? Pois bem, o sapato do cristão precisa de um salto forte em que se possa firmar e por isso pôr o peso, sem medo de quebrar. O salto firme do cristão é a palavra de Deus, ou o estudo da palavra. A Bíblia é firme, podemos pôr toda a confiança nela. Vocês já devem ter notado, temos estas duas partes, a oração e o estudo da palavra, justamente aqui na parte de trás, onde o mundo não vê. Mas é justamente nesta parte que colocamos nosso peso. Já notaram que, quando andamos, é o calcanhar que vai primeiro no chão e depois a outra parte do pé? Se o calcanhar não está firme, não se pode andar direito. Anda-se manguejando. Por isso, somos sempre convidados por Deus para nos achegarmos confiantes junto a Ele, como seus filhos, para entregarmos nossos problemas a Ele em oração e para buscarmos consolo e orientação em Sua palavra. Aqui então está o sapato do cristão. Primeiro, a sola da salvação, providenciada pela vida e obra de Jesus Cristo. Segundo, o cordão da fé, sem o qual não podemos tomar a salvação para nós mesmos. Terceiro, o bico, nosso testemunho, nossa vida perante os outros. Quarto e quinto, contraforte e salto, oração e palavra, partes escondidas, mas que nos sustentam em nosso andar cristão. Que sapato bonito, vocês não acham? É sempre bom ver uma pessoa bem calçada, com um sapato limpo e brilhante. Agradecemos a Deus pela bênção de nos calçar com sapatos tão lindos e brilhantes em oração. Senhor Deus, Tu nos calçaste com o sapato mais belo que existe. Nos deste a sola de salvação através de Jesus Cristo, o cadarço da fé pelo Espírito Santo, e fizesse das nossas vidas de testemunho ao nosso próximo uma biqueira bem ilustrada e brilhante. Além disso, Tu nos permite que nos acheguemos junto a Ti em oração e nos dá
a tua palavra para nosso consolo e orientação. Por tudo isso, somos muito gratos a ti. Pedimos-te que guies o nosso caminhar e faze com que nunca saiamos do teu caminho. Abençoes este nosso encontro e que tudo seja sempre feito para a glória e para a honra do teu nome. Desta maneira, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito boa tarde, querido grupo da terceira idade de nossa Congregação da Redenção de Pelotas, Rio Grande do Sul. Boa tarde também especialmente a vocês que estão nos acompanhando aí de forma online e que não pertencem diretamente ao grupo, mas estão também acompanhando este nosso momento de reunião e de estudo da Palavra de nosso Deus. Nós queremos nesta tarde estudarmos um pouquinho a Palavra de nosso Deus através de uma parábola. E a parábola que vai ser a temática do nosso estudo hoje é a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, certamente vocês já ouviram, mas quero convidá-los mais uma vez a meditarmos um pouquinho em cima então deste texto bíblico. Para início do nosso estudo, gostaria de convidá-los a nós fazermos uma pequena oração. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Pai, graças te damos porque nos dás o privilégio de podermos meditar em Tua Santa Palavra. Graças te damos porque nos dás também o desafio de não somente vivê-la, mas também praticá-la no mundo e testemunharmos assim do Teu amor. Dá-nos entendimento pela ação de Teu Santo Espírito,
para que possamos viver esta palavra, praticá-la e juntos seguirmos testemunhando do Teu amor. Fortalece-nos nesta certeza para que não nos afastemos de Tua mão. Abençoa esta reunião para que seja proveitosa, tanto para o nosso grupo de terceira idade, bem como também a quem nos acompanha através de nossas plataformas virtuais. Por Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Muito bem, então. Antes de nós ouvirmos a leitura bíblica, antes de acompanharmos o que diz a parábola do semeador, cabe aqui fazer um pequeno comentário sobre o contexto desta parábola. Primeiramente, cabe destacar que a parábola do semeador, ela aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ela está presente no Evangelho de Mateus, que vai ser a leitura que será a base do nosso estudo, e ela está presente também nos evangelhos de Marcos e Lucas. João não menciona a parábola do semeador. Mas nos 3 evangelhos onde ela aparece, o contexto é bastante interessante, especialmente no Evangelho de Mateus. Em Mateus, a parábola do semeador está no capítulo 13, versículos 1 a 23. E é muito interessante notarmos que o capítulo 13 de Mateus, ele tem uma pequena mudança no ministério de Jesus. Até o capítulo 13, Jesus está ensinando nas sinagogas, ou seja, na igreja da época. Ele ia, participava, como judeu que era, interpretava as escrituras sagradas do Antigo Testamento com toda a intrepidez e ousadia, mas aos poucos a pregação do Salvador começava a incomodar os líderes religiosos da época, de tal maneira que as portas das sinagogas vão se fechando para Jesus. E é a partir do capítulo 13 de Mateus que nós encontramos um ensino que antes estava dentro das 4 paredes de um templo, agora sendo levado para fora. E não é à toa que a parábola do semeador, ela é contada Jesus estando dentro de um barco junto com seus discípulos, como nós vamos acompanhar a seguir. Ou seja, antes presa às 4 paredes de um templo, agora a pregação do Evangelho acontece de uma forma mais frequente fora dele. E isso é importante que fique registrado, essa quebra, essa mudança de paradigma a partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mas eu quero convidá-los a acompanhar esta leitura de uma forma diferente. Vou colocar aqui no ar o vídeo da parábola do semeador, com o próprio Jesus Cristo contando então esta história para nós. Vamos acompanhar? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas.
Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Vocês puderam aí acompanhar a história contada pelo próprio Jesus, a parábola do semeador. E vocês podem notar que o povo na rua o está escutando com muita atenção. Por quê? Porque Jesus fez uso de um recurso chamado parábola, que é um recurso muito importante. Em resumo, a parábola ela proporciona o ensino de uma verdade através de algo concreto. A figura do semeador era uma figura concreta. A arte de semear era uma arte comum entre o povo de Deus, entre a humanidade. Tanto que até hoje, os seres humanos plantam, colhem. E como a agricultura é importante nas nossas vidas. De lá vem o nosso alimento. Vejam vocês que Jesus utiliza então um recurso para poder transmitir uma verdade concreta. E na medida em que ele o faz, ele conta esta parábola, ele consegue atingir o coração dos seus ouvintes de uma forma mais direta. Mas vamos olhar a parábola com um pouquinho mais de cautela. Jesus menciona nesta parábola 4 terrenos, basicamente. Para a gente poder entender como a semente cai neste ou naquele terreno, é importante a gente entender como é que acontece o processo de semeadura. Nos tempos bíblicos, haviam 2 maneiras de se semear uma semente. A primeira delas era lançando a semente ao léu, ou seja, um semeador que carrega consigo um saco de sementes e vai jogando as sementes ao seu bel prazer. Esta era uma forma de fazê-lo.
Mas também havia uma outra forma, que era uma forma, digamos assim, um pouco mais estruturada. Geralmente se colocava um saco de sementes no lombo de um animal, cortava-se a ponta do saco e na medida em que o animal ia caminhando pelo sulco feito na lavoura, a semente ia caindo. Mas tanto na primeira forma de semear como na segunda, havia a possibilidade da semente cair em solo indevido. Fosse pelo semeador lançando, ou pelo próprio animal que ao cruzar de uma lavoura para outra, perdia sementes nesse trajeto. E aí nós vamos olhar os terrenos que o próprio Jesus explicou, né? O terreno, por exemplo, à beira do caminho. Entre uma lavoura e outra se tinha um caminho para transitar. Era um caminho que, pelo fato de ser muito pisado, se tornava duro. E as sementes que caíam ali não germinavam. Acabavam até mesmo sendo comidas por pássaros ou outros animais. Tinha-se também mencionada na parábola o terreno pedregoso, que na verdade não era um terreno cheio de pedras, mas uma fina camada de terra depositada em cima de um solo repleto de calcário ou de alguma outra rocha ou mineral. E a camada de terra era tão fina que não proporcionava o desenvolvimento da planta e não oferecia proteção diante de um sol quente ou intempéries do clima e do tempo. Também se tinha o terreno com espinhos, ou seja, não somente espinhos, mas também ervas daninhas que se multiplicavam e acabavam por sufocar a planta gerada pela semente. E por último, nós temos a terra fértil, a terra boa, preparada, onde a semente penetra e germina e produz fruto. Todos os filhos e filhas de Deus que creem no Salvador Jesus Cristo, que confiam nele, são terra boa. Somos terra boa, terra fértil. Deus plantou em nós a semente do Evangelho. A grande pergunta é: como nós lidamos com esta semente? Como nós lidamos com a planta que somos, com os frutos que produzimos? Em resumo, como tem sido a nossa semeadura? Esta é a grande pergunta. Conforme nós vamos amadurecendo na vida, conforme vamos depois envelhecendo, nós temos a possibilidade de olhar para a nossa vida e avaliar como ela foi vivida até aqui. Como foi a nossa semeadura? Afinal de contas, de certa maneira, nós colhemos também consequências daquilo que semeamos. E muitas vezes estas consequências surgem de uma forma tão amarga que nós acabamos nos decepcionando e até mesmo desanimando. Como lidamos com isso? Esta é a grande pergunta. Este é o grande questionamento. Na medida em que nós nos deparamos com este cenário, nos cabe refletir. E na medida em que a gente reflete, pode ser que surja no nosso coração um sentimento de impotência, de tristeza, amargura. Aqui convém lembrar do Salvador Jesus Cristo. Pela fé nele, recebemos de Deus o perdão. Podemos aprender a lidar com as consequências do passado. Podemos olhar para trás e refletir no seguinte sentido, de que se a minha semeadura não foi tão boa assim, em Cristo Jesus eu tenho um recomeço proporcionado. Em Cristo eu recebo uma nova chance e posso olhar para frente com esperança. E na medida em que Jesus me dá a possibilidade de seguir semeando, eu também tenho diante de mim o desafio de olhar para o mundo e para as pessoas que me rodeiam de forma diferente. Como seres humanos pecadores, nós somos muito tentados a julgar. Quando vamos semear, nós olhamos para o terreno,
Será que vale a pena semear aí? Afinal de contas, como semeadores, julgamos o terreno segundo a nossa ótica, segundo nossos próprios óculos, segundo nossa própria visão. E ignoramos como Deus enxerga os terrenos, como Deus vê as pessoas. Nesse momento, não nos cabe julgar, nos cabe semear, independente do terreno, independente do nosso juízo feito a respeito do terreno. E aqui eu quero lembrar uma frase do pastor Edson Meyer, uma frase muito bonita que ele escreveu, alusiva à parábola do semeador. Ele escreveu a seguinte frase em um de seus livros: o semeador colhe no momento em que semeia, porque já saboreia na imaginação a futura colheita. Vou repetir. O semeador colhe no momento em que semeia, porque já saboreia na imaginação a futura colheita. Quando a gente planta algo lá na nossa horta, no nosso jardim, ou até mesmo na lavoura, a gente planta já imaginando, já projetando esta planta no futuro. Eu planto uma semente de alface pensando um dia em poder degustar as suas folhas saborosas e terras. Na medida em que semeamos, compartilhamos o amor de Deus. Na medida em que testemunhamos a sua salvação. Que nós possamos fazê-lo já lembrando o futuro, já saboreando o fruto que virá. Lembrando que talvez um dia, quando estivermos na vida eterna, depois dos anos que Deus nos conceder, poderemos encontrar muitas árvores que, assim como nós, creram no Salvador Jesus Cristo e puderam viver esta fé aqui. Que possamos ser bons semeadores, independentes de quem nos rodeie, sem fazer juízos, mas confiando no Deus que um dia plantou em nós a semente do Evangelho. Que assim seja. Amém. Agradeço a devocionista
e o pastor pelo estudo e passo a palavra à secretária Iris para a leitura da ata da reunião anterior. Ata número 02. Com início às 15 horas do dia 20 de abril de 2021, deu-se a reunião em forma online do Grupo da Terceira Idade da Congregação da Redenção. A presidente Selmira Dravans chamou a todos bem-vindos. Pediu ao devocionista Adão Braga para fazer a devoção que foi baseada em Gênesis 17, 1-16. Eu cuido de vocês. A presidente agradeceu ao devocionista e passou a palavra ao estagiário Guilherme Rain para fazer o estudo que foi baseado em A Arte de Envelhecer, elevando a vida numa boa. Provérbios 23, 22, que é baseado no terceiro mandamento, e Levítico 19, 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim. Eu sou o Senhor. Após o estudo, o coral da Redenção entoou a música Os que Amam a Deus. Após a presidente agradeceu o estagiário Guilherme pelo estudo. A presidente pediu à secretária Iris Govert para fazer a leitura da ata da reunião anterior. A presidente agradeceu pela leitura da ata e convidou a todos para a próxima reunião do dia 18 de maio. Solicitou ao pastor Valdir Lopes Júnior para fazer a oração final e a oração do Pai Nosso. Obrigado, Iris, pela leitura da ata. Agradeço a todos que participaram dessa live e convido para a próxima, que será no dia 15 de junho, às 15 horas. E passo a palavra ao pastor para o encerramento desta live. Vamos falar com Deus em oração? Querido e bondoso Deus, te louvamos e te agradecemos por tua infinita misericórdia, teu grande amor que tu tens com cada um de nós. Te agradecemos porque através de Jesus, aquele que morreu, mas que foi ressuscitado por ti, tu nos dá perdão, vida e salvação. Como é bom saber, Senhor, que tu nos reconcilia contigo e por isso damos louvores ao teu grande amor por nós. Abençoe este departamento, Senhor, este departamento de terceira idade que se reúne para estudar a tua palavra e confiar nos teus ensinamentos, se fortalecer na fé em ti. Querido Pai, como é bom nos reunir sempre de novo para saber que tu nos amas, para saber que tu estás ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Cuida de nós, Senhor. Dá-nos ânimo e força para enfrentarmos toda e qualquer situação e que juntos possamos fortalecer também uns aos outros. Que continuemos a perseverar no teu Evangelho. Querido e bondoso Deus, te pedimos também que tu cuides de nossas famílias, cuide de nossos amigos e que, se possível, Senhor, se for da tua vontade, que logo, logo possamos estar todos de volta presencialmente para continuar estudando a tua palavra. Querido Pai, entregamos todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos em ti. E também juntos oramos a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.
somente